Isso é frango? Não, é coelho. O que foi que você disse? É coelho. Wayne! Wayne. Tá bom, que merda foi essa? Essa é uma das séries que eu me presto a ver só por causa de vocês, até porque vocês mesmos me pediram. Mas sendo sincero, eu gostei pra cacete disso aqui. Então praticamente mais uma vez neste canal, uma série adolescente sobre dois adolescentes fazendo muita maluquice e viajando o mundo afora, em busca de um objetivo, que eu já vou chegar lá. Senhoras e senhores, hoje nesse canal, Wayne. Deixa o like aí pro vídeo, por favor. A série já começa de um jeito assim um pouquinho minimamente questionável, porque tinha uns caras meio assim malandros conversando na frente de uma loja ou sei lá o que era aquilo, e chega o Wayne do nada de bicicleta. Aí ele meio parado parecendo um robô, começa a jogar pedra na janela do cara. Aí eles vão lá, chamam o cara e o cara enche o Wayne de porrada e ele não faz nada, ele simplesmente não faz nada. Aí o cara manda ele ralar dali, claramente, né? Senão ele vai tomar muito mais porrada. E o que é que o filho da puta faz? Ele vai lá e quebra outra janela. Esse cara é maluco, é? Então o cara, vendo que ele já não bate muito bem da cabeça mesmo, simplesmente deixa ele ir e ele mete o pé pra casa. E quando ele chega, é aí que nós temos uma surpresa assim não tão agradável. A moça que cuida do seu pai, que infelizmente tem câncer, está ali e pergunta o que aconteceu com ele. E a gente descobre que aquele cara era ex dela e traiu ela. Por isso que o Wayne foi lá se vingar. Temos um Robin Hood por aqui, não é mesmo? Deixando claro que o comportamento agressivo do moleque com seus colegas de escola, com literalmente quase todas as pessoas que passam por ele, ou ele bate ou ele faz algo para prejudicar, reflete nisso daí, né? O moleque tem um pai com câncer, uma mãe que abandonou o pai dele e ele ainda quando ele era pequeno e ainda roubou o carro do cara. Como é que esse maluco não vai ser assim, tá ligado? Realmente é bem difícil que ele conseguisse se distorcer. Mas aí de repente batem na porta dele e ele vai atender. Simplesmente Del, uma menina que estava vendendo biscoitos para se candidatar a presidente do colégio. Ou é presidência da cidade, eu não entendi muito bem essa cena aqui não. Então Wayne pergunta quanto que é os biscoitos, ela fala o preço e o cara simplesmente não tem dinheiro, tá ligado? Aí os dois vão conversando um pouco mais, eles se falam, se conhecem, mas nada assim muito íntimo, tá ligado? Até porque 2 segundos depois o Wayne pergunta se ela quer ser namorada dele, tá ligado? Tá nítido que esse moleque tem algum tipo de problema, ou quais os problemas que ele tem é a questão, né? Aí a outra que também é maluca, né, diz que ele pode sim namorar com ela, se ele comprar uma caixa de biscoito. E aí? Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. É um acordo muito bom. E o Wayne, que não é besta nem nada, também faria esse acordo e arrumou dinheiro e foi lá falar com ela mais uma vez. Então, quando os dois estão ali se distraindo, do nada chega o pai e os irmãos dela. E meus amigos, aqui eu vou ter que parar para apresentar melhor os personagens, porque, cara, esses são maravilhosos. O pai dela é um ranzinza idiota do cacete e é muito, mas muito chato mesmo. Até o momento da série aqui, a gente não sabe se ela tem mãe ou não. Mas lá no final eu vou dando uma explicação melhorzinha pra vocês. E esses irmãos dela, meu Deus do céu, é um mais burro que o outro. São gêmeos e dividem realmente o mesmo neurônio de burrice. Os caras são muito idiotas. Eles são aquele tipo de filho que fica tentando imitar o pai babando ovo toda hora, tá ligado? Que não sai do pé mesmo. Mas bora esquecer esses idiotas um pouquinho e vamos voltar pra cena, tá ligado? Então eles veem ali o Wayne com ela dando uma conversada e nem pensam que pode ser amigo ou do tipo assim, porque eles são realmente bem imbecis e vão logo enchendo o cara de porrada, tá ligado? Sem muita educação e mandam ele nunca mais voltar lá. E ele vai obedecer isso? Mas é claro que não, meus amigos. Estamos falando de Wayne, do cara que enche de porrada que ele não gosta e o que ele acha errado. E eu acho impressionante eu ter falado porrada e tá ligado tantas vezes nesse vídeo, mas é porque não tem como. Então em mais um dia normal da vida do nosso querido Wayne, de catástrofes e socos, ele vai falar com o pai. Eles ficam conversando e falando sobre como ele era agressivo também. Por isso que o Wayne acabou herdando isso dele, entre aspas, ainda mais na educação. O que é uma cena bem fofa, na verdade. Porém, os vizinhos idiotas estão tocando fogos de artifício como se fosse São João, tá ligado? Toda hora um fogos, sendo que não é nenhuma data comemorativa. Até que chega uma hora que o explosivo do Wayne não aguenta e vai lá botar medo nos moleque mesmo, tá ligado? Tem até uma cena dele vendo uma família lá toda reunida e ele fica meio triste. É, eu te entendo, Wayne. Não tanto, mas um pouco. E aí, quando ele vai voltar pra falar com seu pai, a gente tem uma surpresa muito desagradável. Infelizmente, o pai não aguentou e acabou morrendo nessa ida que ele foi pra lá.
Não sabemos se foi por estresse ou por coincidência da gravação da doença, mas realmente ali ele se foi. Então naquela hora o Wayne simplesmente se revolta com o mundo e com tudo, pega uma moto e sai destruindo a porra toda. E de quem será que ele vai atrás? É claro que da sua amada Adele. E aí ele faz a incrível proposta para ela. E aí, você quer deixar sua família e tudo que você tem aqui nessa cidade, o que já não é muita coisa, convenhamos, né? E vir comigo viajar de moto por aí igual dois doidos? Mas é claro que sim, né? Claro que tem que aceitar. Até porque nessas situações que eles vivem, eu também aceitaria, porra. E é daí que temos mais uma super luta de Wayne contra a família da sua amada. De novo, só que dessa vez os moleques perdem pra uma televisão. Sim, o Wayne joga uma televisão de lá de cima e eles perdem. Um até consegue até voltar, mas toma um sacode também. E aí quando sobra o chefão final, né, que é o pai dela e ele, o Wayne simplesmente arranca o nariz do cara com os dentes. Caraca, que cena, cara, papo reto. Então ele manda a Adele subir na moto e os dois vão viajar para a Flórida para buscar o carro que foi roubado de seu pai. Simplesmente cinema. Tá bom, esse primeiro episódio foi realmente muito da hora e uma boa impressão, mas meus amigos, sinceramente o que vem depois é meio chatinho, porém muito cômico. Quem já é inscrito aí do canal sabe que eu já fiz um vídeo de uma série muito parecida aqui no canal, que é The End of the Fucking World. E sinceramente, mano, essas séries são simplesmente muito semelhantes. Wayne saiu um pouquinho depois, em 2019, e The End é lá de 2017. E isso faz ficar assim meio estranho, tá ligado? Muitos aspectos são parecidos, como dois protagonistas adolescentes andando pelo mundo e fazendo loucuras, a cena do absorvente, o humor ácido, mas quem liga, não é? As duas, na minha opinião, são ótimas. E agora voltando um pouco pro meio da série, realmente, aqui é meio estranho e chato mesmo, porque eles dois vão invadindo lugares, roubando algumas coisas, fazendo bicos de trabalho, e isso constrói um pouco uma personalidade diferente pra eles sobre como lidar com o mundo, tá ligado? Mas nem tão forte assim, sabe? Eu acho que a série não explorou tão bem, porque são coisas que se vão rapidamente. Uma coisa que eu não gosto muito aqui também, particularmente, tá? É que tem muitos personagens nessa série. Sinceramente, tem muitos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, os policiais que estão atrás dele, que realmente são bem engraçados, eu confesso, são um alívio cômico. Tem o amigo dele, entre muitas aspas, que eu não citei antes, porque realmente era só um cara que apanhava e o Wayne ajudava, não era nada assim tão próximo. Tem o diretor da escola, que também tentou dar várias chances pro Wayne, mas que não conseguiu e ele acabou virando isso daí, e claro, os familiares chatos da Adele. E nesse tempo, falando um pouco na Adele também, vale ressaltar que tem um episódio completamente focado nela. E sério, que episódio bom, cara. Aqui a gente teve um dos melhores episódios da série, de verdade. Mostra como a Adele virou essa menina um pouco mais agressiva e um pouco mais empoderada, com confiança, depois de passar por muita coisa, tá ligado? Ela tava tentando se candidatar à presidência da escola, só que ninguém levava ela a sério, sofria bullying, enfim, muita coisa aconteceu. E nesse meio tempo a gente descobre também que a mãe dela morreu. Isso fez a cabeça dela ficar simplesmente muito confusa, ainda mais para um adolescente, né? Um desenvolvimento dos dois personagens principais que é simplesmente incrível e merece palmas, sério, de verdade, muito bom. E em uma dessas aventuras dos dois, eles acabam indo para um baile de uma escola, mesmo sem serem alunos dela. Vai entender como eles entraram? Não queremos saber, né? Só que aí o pai e os irmãos da Adele descobrem que ela tá lá nesse lugar, então eles vão atrás dela e acabam descendo a porrada no Wayne de novo. Meu Deus, o cara apanhou de novo. Só que o que eles não sabiam é que o Wayne tinha virado literalmente o Michael Jackson naquele baile, fazendo uma dança super envolvente, o que fez causar um carisma e um pouco de apego dos outros que estavam lá. Então eles saem e descem a porrada na família da Adele. Oh, que cena maravilhosa! O pai da Adele acaba no hospital, os dois idiotas também, só que não tão machucados, e ainda assim eles conseguem atrapalhar o pai. Não é possível, né? E aí agora que estamos indo pra reta final, finalmente o Wayne chega na casa da mãe dele, e o que é que o cara faz? Ele simplesmente fica apegadinho com ela. Isso é uma das coisas que eu menos gosto nessa série, ainda mais por conta da personalidade do Wayne, tá ligado? Cadê o cara do primeiro episódio que queimou o pai dentro da casa? Sim, eu não tinha falado isso, ele queimou o pai lá dentro, depois de morto, mas ainda assim é algo muito, tá ligado, diferente. Ele é um cara especial, e ele agora tá assim, com essa compaixão toda, quebra um pouco esse roteiro, não faz muito sentido. E ele tem meio que um irmão, entre aspas, que é filho da mãe dele, com um cara que fugiu com o carro do pai dele, e meu Deus do céu, que vilão idiota é esse? Esse cara consegue ser mais idiota do que os irmãos da Adele, porque, mano,
esse cara, sinceramente, eu não sei se é o figurino dele ou o que é, mas ele atua muito mal, pô. Ele atua muito mal, é muito ruim. Esse sorrisinho dele, esse palitinho de dente na boca, não me passa nenhuma confiança não, tá ligado? Não é propositalmente cômico, não é, porra, nada. É uma performance ridícula, essa presença desse cara em cena, sério. Dá vontade de parar de assistir. Chega uma hora que o imbecil do Wayne finalmente toma conta de que ele não é bem-vindo ali e sai, tá ligado? E aí vai começar a reta final das batalhas, né, das grandes lutas. Pra quem não sabe, o irmãozinho dele, entre muitas aspas, é o herdeiro do carro roubado. E uma coisa que irrita muito também é a Del ter ido embora daquela casa miserável. Claro que ela está completamente certa, mas o Wayne está completamente errado de ter abandonado ela. E ainda por cima, depois ele diz que foi ela que abandonou ele. Haha, meu Deus do céu, viu? O policial acaba achando ele de novo, porque tinha achado da outra vez, só que eu não falei porque senão ia embaralhar toda a minha narrativa aqui, porque realmente é meio inútil, ele foge de novo, só que dessa vez ele vai em cana, tá ligado? Não tem o que ele fazer, mas o que é que a lenda faz do irmãozinho dele? Soltar todos os animais da cidade pra atrair a atenção dos policiais e deixar só um idiota lá. Aí eu me pergunto, chega um cara pedindo o carro dele que está em apreensão e ele fala pra chamar a ambulância pra você. Meu amigo, você faz o quê? Você puxa um cacetete, uma arma pra se defender? Não, você toma um murro igual um idiota e deixa ele ir lá espancar o irmãozinho. E aqui temos uma das piores não, é a pior batalha de toda a série, é a batalha do final. Meu Deus do céu, que coisa ridícula! Combina com essas combinações de câmera muito ruins, com esse cara muito feio querendo bancar o Coringa de Heath Ledger aqui de uma forma muito ruim e fica meio paia, tá? De verdade. No final, o Wayne acaba ganhando porque a Del volta pra ajudar ele. Isso foi bem fofo, na verdade, porque ela descobriu que desde sempre o Wayne era interessado nela, ele ficava protegendo ela antes. Realmente um plot twist legal, de tirar a cartola aqui, papo reto. O Wayne fica completamente machucado, tanto que até um osso do braço dele acaba saindo pra fora e a Del vai dirigindo em volta, tá ligado? Aí tem uma cena fofa deles dizendo que ama um ao outro, só que aí depois vem a catástrofe, né? Chega os irmãos e o pai batendo no carro com força do nada, levando a Del embora e batendo no Wayne de novo. Nariz por nariz. Meio que como se tudo isso tivesse sido em vão, tá ligado? Os dois terminam separados e eu acho que iria ter uma segunda temporada. Então, até me perdoem aqui, tá? Porque a série foi cancelada. Então, é justo ter terminado assim. É até entendível. O Wayne acaba indo preso ou parando num manicômio, sei lá. Deve ser um manicômio porque tá tudo meio parado e meio sem som. E ele fica lá pensando e é isso. E ele também engoliu a gargantilha da Del e mostra no final da série. E o que eu tenho a dizer aqui? Sinceramente, rapaziada, essa série não é tão boa quanto eu pensava que fosse. Me falaram no comentário do meu vídeo de The End que era parecida com The End, mas meu Deus do céu, é muito igual. Eu sinto como se eu tivesse visto algo igual, só que à parte, tá ligado? Como se fosse mais uma aventura de James e Alyssa. Mas é claro que The End também deve ter filtrado de outra fonte com toda certeza, então não vamos reclamar disso mais uma vez falando aqui, tá? E é isso, galera, agradeço muito a você que assistiu até aqui. Vale a pena sim assistir a série, é bem engraçada, tem muitas coisas aqui que eu não citei que valem a pena você ver de lá, principalmente as partes engraçadas. Meu Deus do céu, é maravilhoso mesmo a comédia dessa série. É uma série produzida também pelo YouTube, tá? Eu não sabia disso, então todos os episódios aqui vão estar pra você ver, tá? Só você pesquisar aí bem rapidinho você acha. E mais uma vez agradeço muito a você que assistiu até aqui, se inscreve no canal e prazer, Thiago Rocha.